O carro, a mentira e um final explosivo. Algumas traições são sussurros silenciosos na escuridão, mas outras chegam com o zumbido elétrico de um superdesportivo de 6 dígitos. Para Luísa Faria, o reluzente Porsche Taycan, cor rosa geada metálico, era um troféu, a declaração de uma vitória numa guerra que ela pensava já ter ganho. Imaginava a esposa mais velha e negligenciada, Clara Muniz, a murchar no seu escritório estéril ao ver esta máquina magnífica, um presente de um homem que Luísa tinha roubado com sucesso. O que ela não entendeu, enquanto se dirigia para o estacionamento de visitantes da imponente Torre Vasco da Gama em Lisboa, era que não só estava a conduzir o gesto mais grandioso do seu amante. Estava a conduzir a mesma arma que faria o seu mundo dourado desmoronar-se, porque o nome no título era um que ela conhecia muito bem, mas por todas as razões erradas. A estrutura rachada. O casamento de Clara e Diogo Muniz tinha deixado de ser uma união de paixão e, em vez disso, tornara-se uma atuação meticulosamente cuidada. Para o mundo exterior, eles eram o casal de ouro da elite de Lisboa. Ele, o atraente e eloquente gestor financeiro numa firma de prestígio. Ela, a tranquila arquiteta, gênio e sócia maioritária da Muniz & Associados, a firma que carregava o seu nome e que foi construída sobre o seu talento. Eles viviam numa extensa casa de pedra no bairro da Lapa, frequentavam as galas de caridade certas e sorriam para as páginas sociais. Mas, por trás das portas fechadas da sua fachada de calcário, o silêncio era algo palpável, pesado e frio. Clara dedicara a sua vida ao seu trabalho, enquanto Diogo saía para encantar potenciais clientes com jantares e vinho caro. Ela estava no estúdio, com os dedos manchados de grafite, a sua mente a tecer planos em realidades impressionantes. Ela desenhou arranha-céus que redefiniram horizontes e lares que eram santuários de luz e espaço. A sua firma era o seu bebé, o seu legado e a sua fuga. Era um mundo de linhas limpas, estruturas lógicas e sucesso mensurável. Tudo o que o seu casamento não era. Durante o último ano, um arrepio tinha se infiltrado nas rachaduras da sua relação, uma geada que nenhuma quantidade de afeto fingido podia descongelar. Diogo tinha se tornado distante, o seu telemóvel guardado com a ferocidade de um dragão a guardar o seu tesouro. Havia reuniões tardias de clientes que se estendiam até as primeiras horas da manhã e viagens de golfe de fim de semana, das quais ele regressava sem um novo bronzeado, mas com um cheiro distinto a perfume desconhecido que se agarrava à sua roupa. Clara não era ingênua, era observadora. Ela era arquiteta, afinal. Ela via as fraquezas estruturais, as fundações defeituosas, as fissuras capilares que ameaçavam derrubar todo o edifício. Mas ela também era uma estrategista. Uma demolição era confusa. Ela preferia uma demolição controlada. O seu 40º aniversário aproximava-se, um marco que se sentia menos como uma celebração e mais como uma linha de demarcação entre a vida que tinha vivido e a que estava prestes a reclamar. Diogo, num raro momento de atenção performativa, perguntou-lhe o que ela queria. Talvez uma viagem à Toscana? Ele sugeriu, mal levantando os olhos do seu tablet. Pensei em algo mais, permanente, respondeu Clara, a sua voz tranquila. Algo para mim. A ideia tinha estado a crescer na sua mente há meses. Começou como um sussurro de desafio e transformou-se num rugido de autoestima. Ela acabara de garantir a cobiçada comissão para o novo Museu de Arte do Tejo, um projeto que garantiria a reputação da sua firma por uma geração.
Só o bônus inicial de assinatura era astronômico. Era a vitória dela, o sucesso dela, o dinheiro dela. E ela ia comprar algo que Diogo nunca poderia tocar. Algo que simbolizava o seu próprio poder e liberdade. 2 semanas antes do seu aniversário, ela entrou sozinha num estande da Porsche. Ela não vestia os fatos de poder que usava para as reuniões do conselho, mas calças simples e elegantes e uma camisola de cachemira. O jovem vendedor a ignorou no início, apressando-se para homens com relógios vistosos, mas um senhor mais velho chamado Arthur viu a confiança tranquila nos seus olhos. "Em que posso ajudá-la, senhora?" perguntou. "Estou interessada no Taycan Turbo S", disse Clara, a sua voz firme, sem deixar margem para dúvidas. Ela sabia exatamente o que queria. Tinha-o pesquisado durante semanas, o pináculo do desempenho elétrico, um predador silencioso. Ela não o queria num vermelho berrante ou num preto aborrecido. Apontou para uma amostra de cor que brilhava sob as luzes do showroom. Rosa geada metálico, um tom complexo e sofisticado que mudava de rosa pálido para lavanda, dependendo da luz. Era único, feminino e completamente sem desculpas. Ela pagou diretamente da sua conta pessoal, a qual Diogo não tinha acesso, aquela que ela abriu quando as primeiras fissuras capilares apareceram no seu casamento. A papelada estava toda em seu nome, Clara L. Moniz. O carro era um segredo, uma promessa que ela fez a si mesma. Foi entregue a uma garagem privada e climatizada que ela alugou no centro, um espaço conhecido apenas por ela e pela sua assistente ferozmente leal, Sofia. Era a sua cápsula de fuga à espera do lançamento. O seu aniversário real chegou com uma previsível falta de alarde. Diogo deu-lhe um par de brincos de diamante que eram bonitos, caros e completamente impessoais. Sentiram-se como uma indemnização. Ele tinha feito uma reserva no Alma, um restaurante tão badalado que era quase um clichê. Durante o jantar, ele estava mais animado do que em meses, mas a sua energia não estava direcionada para ela. Estava constantemente com o seu telemóvel, um sorriso astuto e autossatisfeito a pairar nos seus lábios enquanto digitava. "A fechar um grande negócio?" perguntou Clara, agitando o vinho na sua taça. "Qualquer coisa do gênero", troçou ele. Os seus olhos a brilhar com um segredo que ela sabia não ter nada a ver com finanças. "Um negócio muito grande, muito lucrativo. Vais ver, estou prestes a fazer uma aquisição importante." Clara simplesmente acenou com um sorriso sereno no rosto. Ela o deixou ter os seus pequenos segredos. O segredo dela estava estacionado a 3 quarteirões de distância, um testemunho silencioso, de ouro rosa, do facto de que, enquanto ele estava ocupado a jogar, ela já tinha comprado o estádio inteiro. Ao sair do restaurante, um carro de serviço parou, um sedã preto familiar. Diogo, sentindo-se generoso, deu ao jovem uma nota de 100 euros. Virou-se para Clara, envolvendo-a com um braço. "Vês, Clara, algumas coisas simplesmente valem o preço", disse, a sua voz escorregadia de autossatisfação. "Só tens de saber como fechar o negócio." Clara olhou para ele, olhou mesmo para ele e pela primeira vez em muito tempo não sentiu nada além de uma piedade fria e calculista. "Tu não fazes ideia", disse ela em voz baixa, as suas palavras perdidas no ruído da cidade. Ele estava tão ocupado a tentar construir uma nova vida sobre a base dela que não se apercebeu de que ela estava prestes a escavar toda a propriedade. O troféu de Luísa Faria vivia a sua vida através de um filtro do Instagram. O seu mundo era uma coleção selecionada de almoços brunch, malas de designer e selfies sob o sol em locais exóticos,
Tudo pago por homens que a viam como mais uma aquisição de luxo. Aos 26 anos, ela tinha aperfeiçoado as suas habilidades a um nível de arte. Ela não era apenas um rosto bonito. Era uma estudante do desejo, uma especialista em refletir o ego de um homem até que ele ficasse tão cativado pelo seu próprio reflexo que lhe daria tudo o que ela quisesse. Diogo Moniz era a sua obra-prima. Ela o conhecera num bar no terraço onde ele estava a celebrar o aniversário de um amigo. Ele era mais velho, distinto, com aquela confiança fácil que vinha da riqueza geracional. Ou assim pensou ela. Ele lhe comprou um copo de champanhe e os seus elogios eram tão suaves e caros quanto a colheita. Ele falou do seu casamento sufocante com uma mulher obcecada pela carreira que não o apreciava. Luísa ouviu com olhos grandes e compreensivos, a sua mão a descansar suavemente no antebraço dele, fazendo-o sentir-se visto, desejado e poderoso. Num mês, ele a tinha instalado num apartamento elegante no centro, com vistas deslumbrantes da cidade. O seu guarda-roupa começou a encher-se de pulseiras Cartier e malas Chanel. Diogo não era apenas um benfeitor, era um projeto. Ela ia ser a mulher que finalmente o faria deixar a sua esposa fria e aborrecida. Ela ia ser a próxima senhora Moniz. A sua obsessão por Clara era total. Ela passava horas a navegar por velhos artigos sobre designs da Moniz em Associados, examinando fotos de Clara em eventos de caridade. Ela via uma mulher que era simples, severa, sempre em roupas de arquitetura escuras. Uma mulher que parecia mais confortável com uma planta do que com uma mala de marca. O ciúme que ela sentia era afiado e ácido, não porque quisesse a vida de Clara, mas porque Clara tinha a única coisa que ela ainda não conseguia reclamar: o nome, a legitimidade, a aliança. Luísa acreditava que a guerra era ganha no campo de batalha das posses materiais. Cada presente de Diogo era um ponto marcado. Cada viagem secreta de fim de semana era um território reclamado. Ela documentava tudo nas suas redes sociais privadas, um diário digital da sua conquista, para o seu círculo íntimo admirar. Ele diz que está apenas à espera do momento certo, ela dizia aos seus amigos enquanto bebiam margaritas picantes. As finanças dele são complicadas, estão ligadas à empresa dela, mas ele está a desenredá-las. Ele me disse que está prestes a fechar um negócio maciço que nos vai deixar prontos para a vida, para nós. O negócio maciço era uma ficção que Diogo inventara para manter Luísa calma e para reforçar o seu próprio ego em declínio. Na realidade, ele era um gestor de patrimônio glorificado que, apesar dos seus fatos caros, vivia muito além das suas possibilidades. O seu estilo de vida e o de Luísa estavam a ser financiados por um esquema complexo e profundamente ilegal de desvio de fundos que ele orquestrara a partir das contas da própria empresa de Clara. Ele criara vendedores fantasmas, faturas inflacionadas e desviara fundos através de uma série de corporações fantasma. Ele não via isso como roubo, mas como a sua parte devida. Ele era quem fazia a networking, quem trazia os clientes com o seu charme. Clara apenas desenhava as plantas. Na sua mente, ele estava a levar a sua parte legítima. O Porsche ia ser o seu gesto mais grandioso até agora. Depois do jantar de aniversário de Clara, ele foi para a garagem privada onde ela guardava o seu modesto sedã. Ele planeava levá-lo emprestado para o fim de semana, mas depois ele viu, escondido sob uma capa de seda no lugar adjacente, um lugar que ele sabia que Clara também alugava, estava a silhueta inconfundível de um carro desportivo. A sua curiosidade aumentou. Ele levantou a capa.
ficou estupefato ao olhar para o Porsche Taycan rosa geada metálico. Era de cortar a respiração. Ele não fazia ideia de onde vinha. Um novo cliente da Clara? Um carro da empresa sobre o qual não lhe tinham falado? A sua mente acelerou, mas nunca chegou à conclusão mais óbvia, que Clara o tinha comprado para si mesma. Clara não fazia coisas assim. Era prática, sensata, conduzia um carro fiável e seguro. Este tipo de compra extravagante não estava na natureza dela. Um sorriso lento e malicioso espalhou-se pelo seu rosto. O carro estava registrado na morada da garagem e ele tinha acesso. Ele viu a papelada enfiada no porta-luvas. O proprietário estava listado como C.L. Moniz. Perfeito. Ele faria passar por uma surpresa que ele tinha comprado. Um carro para a família Moniz. Mas primeiro, ele daria as chaves a Luísa. Era um movimento brilhante e de duas frentes. Iria emocionar a sua amante e, ao mesmo tempo, afirmar o seu controle sobre os ativos da sua esposa. Ele era o homem da casa, afinal. O que era dela, era dele para dispensar, como ele achasse conveniente. O último ato de arrogância. Ele ligou para Luísa na manhã seguinte, a sua voz cheia de excitação. Querida, lembras-te daquela pequena surpresa em que eu disse que estava a trabalhar? A grande aquisição. Não me digas que me compraste outra pulseira, Rick. Ela ronronou. Muito, muito maior, ele riu. Como é que te sentes em relação à engenharia alemã de topo de 0 a 100 em 2,6 segundos? Luísa ficou em silêncio por um momento, a implicação a surgir nela. Não, tu não fizeste isso. Fiz, disse ele a saborear a sua adoração antecipada. É para ti, um presente de pré-compromisso. Eu quero que o mundo veja como eu me sinto por ti. Eu quero que ela o veja. Isso era tudo o que Luísa precisava de ouvir. Eu quero que ela o veja. Isto não era apenas um carro, era uma coroa, era validação. E ela sabia exatamente o que ia fazer com ele. A sua mente começou imediatamente a escrever o confronto. Ela não enviaria apenas uma foto, ela entregaria a mensagem pessoalmente. Ela conduziria este símbolo da devoção de Diogo diretamente para o coração do reino de Clara, o escritório dela, e veria a rainha de gelo derreter-se. Quando eu o tiver, ela respirou para o telemóvel, o seu coração a bater forte. Amanhã, prometeu Diogo. Prepara-te, veste algo espetacular. Aquela noite, Luísa não conseguia dormir. Ela deixou o seu traje de fora, um vestido de designer branco justo, saltos agulha e óculos de sol que eram ofensivamente grandes. Ela praticou o seu discurso no espelho, um coquetel de piedade e condescendência. Ela já não era a outra mulher, ela era a mulher. E amanhã, Clara Moniz saberia isso sem sombra de dúvida. Na tarde seguinte, Diogo encontrou-se com Luísa num local discreto a poucos quarteirões da garagem privada. Ele parou no Porsche, o motor elétrico a fazer apenas um sussurro. A cor rosa geada parecia brilhar sob o sol da tarde, um farol de luxo ousado. Quando Luísa o viu, um gaspe genuíno e improvisado escapou-lhe dos lábios. Era mais magnífico do que ela poderia ter imaginado. Parecia algo forjado a partir de champanhe cristalizado e ambição. Oh, Diogo, ela respirou, passando uma mão perfeitamente cuidada sobre o capô. Diogo sorriu, o seu peito inchado. Esta era a adoração que ele ansiava, a validação que nunca obteve de Clara. Clara teria perguntado sobre os prêmios de seguro ou a infraestrutura de carregamento. Luísa apenas viu a declaração que fazia. É o melhor para a melhor, disse ele, entregando-lhe um porta-chaves. Há apenas uma destas chaves. É toda tua. Ele, claro, tinha guardado a sobressalente
que veio com a documentação do carro. Um pequeno detalhe: ele lançou-se à mentira que tinha construído tão cuidadosamente. Eu comprei-o para nós, na verdade. Está em nome da família por motivos fiscais. Tu sabes como é. Mas eu quero que sejas tu a conduzi-lo, que o estreies. Luísa não estava a ouvir os detalhes. Ela já estava a enquadrar a história perfeita para o Instagram. O porta-chaves na sua mão. O logótipo da Porsche em destaque. O título já estava a escrever-se sozinho na sua cabeça. Algumas raparigas recebem flores, outras recebem o stand inteiro. Ela deslizou para o banco do condutor. O aroma a couro novo e eletrônica cara a envolvê-la. O cockpit parecia uma nave espacial. Não consigo acreditar que isto é meu, sussurrou ela, a sua voz cheia de reverência. É, disse Diogo inclinando-se para a beijar. Agora tenho de ir para uma reunião. Alguns investidores a quem tenho de apertar a mão. Tu vai desfrutar. Exibe-o. Tu o mereces. Ele deu-lhe uma piscadela cúmplice. Talvez passes por alguns sítios onde será apreciado. Ele não precisava de ser mais específico. Ambos sabiam exatamente a que ele se referia. Enquanto ele se afastava para apanhar um táxi, Luísa o viu partir com um sorriso triunfante no rosto. Ele era tão previsível e ela ia dar-lhe exatamente o que ele queria. A sua primeira paragem não foi um passeio à beira do rio ou uma volta pelo centro. O seu destino era singular, um alvo para o qual ela estava a apontar há meses. Ela programou a morada da Torre Vasco da Gama no sistema de navegação de última geração do carro. A voz suave como seda do GPS parecia uma cúmplice a guiá-la para a sua vitória final. Conduzir o Taycan foi uma experiência em si mesma. A aceleração silenciosa e instantânea era inebriante. Em cada semáforo, ela sentia os olhos de outros condutores e peões sobre ela. Eles olhavam para o carro, mas ela sentia como se estivessem a olhar para ela, ungindo-a como alguém especial, alguém que tinha chegado. Ela pôs a sua música a tocar alto, uma lista de reprodução de hinos de empoderamento feminino, sem desculpas, que pareciam hilariantemente irônicos no contexto. Enquanto se dirigia para a Avenida da Liberdade, o coração do distrito financeiro de Lisboa, os imponentes canyons de vidro e aço pareciam abrir-se para ela. A Torre Vasco da Gama era um dos edifícios mais novos e prestigiados, uma obra-prima modernista e elegante, para a qual a própria firma de Clara, ironicamente, tinha ajudado a desenhar o interior. A ironia perdeu-se em Luísa. Ela só a via como a fortaleza do inimigo. Ela ignorou o estacionamento público subterrâneo, entrando diretamente no circuito de visitantes de curta duração, mesmo em frente à entrada principal. Era uma violação flagrante das regras de estacionamento do edifício, destinada apenas a descargas rápidas. Mas esse era o ponto. Ela não planeava ficar muito tempo. Ela queria que o carro fosse visto. Ela o deixou angulado de tal forma que a cor não convencional o tornava impossível de ignorar. A respirar fundo, ela olhou para o seu reflexo no espelho retrovisor. O seu batom estava perfeito. A sua expressão era uma máscara cuidadosamente elaborada de confiança serena e piedade. Pegou na sua mala, certificando-se de que o porta-chaves do Porsche pendia dos seus dedos de forma conspícua. O átrio era uma caverna de mármore e vidro, cheio de pessoas em fatos caros que se moviam com propósito. Um guarda de segurança estoico, numa grande secretária de granito, observou-a aproximar-se. — Em que posso ajudá-la, senhora? Perguntou o seu tom plano. — Estou aqui para ver a Clara Moniz, disse Luísa, a sua voz doce como mel e com sabor a arsênico.
Eu não tenho uma marcação, mas tenho a certeza de que ela vai querer ver-me. É um assunto pessoal. O segurança fez uma chamada. Depois de um momento, olhou para ela. A assistente da senhora Moniz diz que ela está numa reunião. Pode esperar? Ou pode deixar uma mensagem? Luísa sorriu. Oh, eu vou esperar. Diga à assistente dela que foi feita uma entrega muito especial por parte do seu marido. Ela vai entender. Ela sentou-se num sofá de couro baixo, cruzando as pernas e fazendo um espetáculo de percorrer o seu telemóvel. O porta-chaves ainda à vista. Ela sentiu um arrepio a percorrer as suas veias. Isto era a cena final do filme, onde a heroína corajosa ganha o homem e o castelo. Ela tinha as chaves do reino e estava prestes a marchar diretamente para a sala do trono e anunciar que a rainha tinha morrido. Ela não fazia ideia de que ela era o bobo, prestes a realizar o ato mais humilhante da sua vida na própria corte da rainha. O cheque-mate da arquiteta Sofia Pires era mais do que a assistente executiva de Clara Moniz. Era a sua guardiã, a sua confidente e o seu sistema de alerta precoce. Uma mulher inteligente e impecavelmente organizada com 30 e poucos anos, Sofia estava com Clara desde os primeiros dias da firma e possuía uma lealdade tão inabalável quanto os alicerces dos edifícios que elas desenhavam. Ela foi a primeira pessoa a notar as anomalias na conta de despesas de Diogo e a primeira pessoa em quem Clara confiou quando os sussurros de infidelidade se transformaram num rugido de certeza. Quando a chamada chegou da segurança do átrio, os sentidos finamente apurados de Sofia entraram em alerta máximo. Uma senhora Faria está aqui para ver a senhora Moniz. Diz que é um assunto pessoal relativamente ao seu marido. As costas de Sofia endireitaram-se. Faria, o nome do relatório do investigador privado, o nome nos extratos do cartão de crédito para lingerie e escapadelas de fim de semana. Ela está numa reunião com um cliente que não pode ser interrompida, disse Sofia, a sua voz gelo puro. A senhora disse para eu lhe dizer que o senhor Moniz fez uma entrega especial. Os olhos de Sofia semicerraram-se. Isto era uma escalada ousada e imprudente. Obrigada, Francisco, eu trato disto. Ela caminhou a curta distância até ao escritório de Clara, uma suíte de canto com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade e do Tejo. Clara não estava numa reunião com um cliente. Estava de pé sobre uma grande planta, a sua concentração absoluta. «Problemas?» perguntou Clara sem levantar os olhos, sentindo a presença de Sofia. A loira do ficheiro está no átrio, disse Sofia sem rodeios. Está aí a tentar forçar a entrada. Clara pousou o seu lápis com uma calma deliberada. Olhou para Sofia e por um momento fugaz, um vislumbre de cansaço atravessou o seu rosto. Mas foi quase instantaneamente substituído por uma resolução férrea. Ela tinha-se estado a preparar para isto de uma forma ou de outra há meses. Ela esperava controlar o cronograma, executar o seu plano com precisão cirúrgica. Mas, se o inimigo estava a trazer a batalha para suas portas, ela não se esconderia atrás dos muros. Mencionou uma entrega especial da parte de Diogo, acrescentou Sofia. O olhar de Clara desviou-se para a janela, para a rua lá embaixo, e então ela viu, estacionado descaradamente na faixa de emergência, a brilhar como uma flor tóxica, o Porsche rosa geada. O seu Porsche, uma compreensão lenta e fria a invadiu. Era audacioso, era idiota.
e era a última peça de prova irrefutável de que ela precisava. Diogo não só a tinha estado a trair e a roubar. Ele era monumentalmente, catastroficamente estúpido. "Deixa-a subir, Sofia", disse Clara, a sua voz calma, mas a ressoar com um poder recém-descoberto. "Tens a certeza?" "Oh, sim", disse Clara, um fantasma de sorriso a tocar os seus lábios. "Por favor, mostra-lhe o elevador e pede ao Roberto da contabilidade para se juntar a nós em 5 minutos. Traz o dossiê da gaveta inferior direita da minha secretária, o azul." Sofia, reconhecendo o tom de um general prestes a ativar uma armadilha perfeitamente montada, acenou bruscamente. Imediatamente, Luísa estava a impacientar-se no átrio quando Sofia apareceu. "Senhora Faria, a senhora Moniz vai recebê-la agora." Luísa levantou-se, um brilho triunfante nos olhos. Funcionou. Ela seguiu Sofia para o elevador, o silêncio espesso de animosidade não dita. Eles subiram para o 48º andar, o nível de loft ocupado unicamente pela Moniz and Associados. As portas abriram-se para uma área de recepção de elegância minimalista. Pisos de ardósia, detalhes em aço escovado e paredes adornadas com prêmios emoldurados e impressionantes fotografias arquitetônicas. Sofia conduziu-a através do estúdio em planta aberta, onde dezenas de arquitetos e designers trabalhavam em silêncio concentrado. As cabeças ergueram-se à vista de Luísa, toda vestida de branco justo e confiança descarada. Um contraste acentuado com a estética sóbria da firma. Luísa deleitou-se com a atenção, imaginando-os como os súbditos leais de Clara, a testemunhar a chegada da nova rainha. Chegaram às portas duplas de vidro do escritório de Clara. Sofia abriu uma e anunciou: "A senhora Faria está aqui, Clara." Clara estava de pé junto à janela, de costas para a porta, a olhar para a sua cidade. Ela usava um vestido simples e escuro azul marinho, o cabelo preso num coque elegante. Parecia poderosa, serena e completamente no seu elemento. "Obrigada, Sofia. Podes fechar a porta." Luísa pavoneou-se, os seus saltos a clicar no chão de betão polido. Ela deixou o silêncio se prolongar por um momento antes de começar o seu discurso ensaiado. "Clara, querida", começou, o seu tom a escorrer falsa simpatia. "Eu sei que isto deve ser difícil. Eu realmente não queria que fosse assim." Clara virou-se lentamente. O seu rosto era uma máscara de neutralidade educada. "Senhora Faria, temo que esteja a adiantar-se. A que devo esta visita inesperada?" A ignorância fingida era exatamente o que Luísa esperava. "Oh, por favor, não vamos jogar. Eu estou aqui por causa do Diogo. Do Diogo. Ele se sente péssimo por te magoar, claro, mas nós não podemos evitar por quem nos apaixonamos." Ela aproximou-se das cadeiras de cliente em frente à grande secretária de Clara e, em vez de se sentar, empoleirou-se na borda dela. Um ato deliberado de marcação de território. Ela pendurou o porta-chaves no dedo. "Ele queria que eu tivesse isto", disse Luísa, a sua voz a subir de excitação enquanto ia ao ataque. "Disse que queria que eu tivesse algo bonito, algo para mostrar o quanto ele me valoriza. Ele está a deixar-te, Clara. Ele só tem estado à espera do momento certo para te dizer." Ela fez uma pausa, à espera de lágrimas ou de um surto, do desmoronamento. Ela não obteve nada. Clara simplesmente a observou com uma quietude inquietante. "Ele comprou-me um carro!" Luísa insistiu, a sua voz a tornar-se um pouco estridente. "Um Porsche! Está lá embaixo! Um Taycan Turbo S!" Ela disse que era a altura de uma melhoria em todos os sentidos da palavra. "Eu acho que ele finalmente percebeu que merece uma mulher que seja tão rápida e emocionante
quanto a sua própria vida. Não uma arquiteta aborrecida que está casada com o seu trabalho. Ela pôs-se de pé e caminhou até a janela, gesticulando grandiosamente. É aquele, o bonito de cor rosa geada. Ela disse que a cor lhe lembrava a minha pele. É tão romântico! Este era o seu momento de triunfo. Ela tinha colocado a sua carta vencedora na mesa. Tinha se gabado do símbolo máximo da sua vitória, mesmo na cara da esposa, no próprio assento de poder dela. Ela virou-se da janela com um sorriso de vitória no rosto, pronta para testemunhar a devastação completa e total da mulher à sua frente. O último dardo Clara Muniz deixou o silêncio se esticar, permitindo que as palavras triunfantes de Luísa pairassem no ar como um perfume barato. Ela observou a mulher mais jovem, a expressão presunçosa, a postura desafiadora, a forma como ela brandia o porta-chaves como um cetro. Tudo era tão teatral, tão profundamente patético. Por um momento, Clara quase sentiu uma pontada de piedade por ela. Esta mulher era um peão num jogo que ela nem sabia que estava a jogar. Um jogo orquestrado por um tolo e prestes a ser terminado por uma rainha. Finalmente, Clara falou. A sua voz, desprovida de calor ou histeria, era calma, precisa e tão fria quanto o vidro da janela ao lado da qual estava. Um Porsche Taycan Turbo S, repetiu ela como se estivesse a saborear as palavras. Na cor rosa geada metálico. Sim, é um carro impressionante. O desempenho é incomparável. O sistema de travagem regenerativa é uma maravilha da engenharia. O sorriso de Luísa vacilou um pouco. Esta não era a reação que ela tinha antecipado. Ela esperava lágrimas, raiva, uma briga aos gritos, não uma revisão técnica. Oh, sim, é muito rápido, balbuciou Luísa, sentindo uma estranha sensação de inquietação. Clara estava a controlar a narrativa, a dirigir a conversa para uma direção que ela não entendia. Clara anuiu, dando um pequeno passo em frente. De 0 a 100 em 2,6 segundos, 750 cavalos de potência com overboost, uma velocidade máxima de 260 km por hora. O Diogo não o saberia, disse Clara, a sua voz a baixar uma fração. Ele nunca o conduziu. Na verdade, até ontem, ele nem sequer sabia que existia. Uma carranca confusa formou-se na testa de Luísa. Do que é que estás a falar? Ele me comprou. Foi uma surpresa. Para o nosso futuro? Clara permitiu-se um pequeno sorriso sem alegria. Senhora Faria, Diogo tem muitos defeitos. É um mentiroso, um narcisista e, como descobri recentemente, um ladrão. Mas uma coisa que ele não é original. Ele não tem imaginação para escolher um carro como aquele, muito menos naquela cor específica. Ele ter-te-ia comprado um Mercedes vermelho, porque é um clichê. Ela deu outro passo para mais perto, os seus olhos fixos nos de Luísa. Vê, Diogo não te comprou aquele carro. Ele não podia pagar. A comissão que ele ganha num ano não cobriria o pagamento inicial. Isso não é verdade? Insistiu Luísa, a sua voz a tremer. Ele é um brilhante gestor financeiro. Ele acabou de fechar um grande negócio. Nesse momento, houve uma suave batida na porta. Sofia entrou seguida por um homem de aspecto nervoso num fato amarrotado que carregava uma pasta azul. Chamou-me, senhora Muniz? Perguntou o homem Roberto da contabilidade. Sim, Roberto. Obrigada por ter vindo, disse Clara, sem desviar o olhar de Luísa. A senhora Faria estava a contar-me sobre o presente muito caro que Diogo lhe deu. Finalmente, ela virou o seu olhar para o porta-chaves, agora flácido, na mão de Luísa. Posso ver isso? Era uma ordem, não um pedido. Hesitante, Luísa o estendeu. Clara não o pegou. Em vez disso, ela meteu a mão no bolso do seu vestido
e tirou um porta-chaves idêntico. Pressionou o botão de bloqueio. Do 48º andar, o Porsche emitiu um bip audível. As suas luzes piscaram uma vez. Uma onda de confusão cobriu o rosto de Luísa. Clara depois pressionou o botão de desbloqueio. O carro emitiu 2 bips. Eu acho que é aqui que reside a confusão, disse Clara, a sua voz letalmente suave. O Diogo não te deu uma chave. Ele deu-te a minha suplente. Vê, senhora Faria, eu comprei aquele carro há 3 semanas como um presente de aniversário para mim, com uma pequena porção do bônus de assinatura do novo projeto do Museu do Tejo. Um projeto que vale 9 dígitos. Foi comprado do meu trust pessoal, pago na totalidade. O título, o registro, o seguro, tudo está em meu nome. Ela gesticulou para o contabilista. Roberto, se faz favor. Roberto, sobrecarregado, abriu a pasta azul. No topo havia uma cópia nítida e clara do certificado de matrícula do veículo. Ele assegurou. O nome listado sob proprietário era claro, mesmo à distância. Clara L. Moniz. Por baixo estavam cópias da transferência bancária e da fatura de venda. Luísa olhou para os documentos, o seu rosto a perder toda a cor. O sangue escoou-se da sua cabeça, deixando um som vertiginoso e rugidor nos seus ouvidos. O vestido de designer branco de repente parecia barato e sufocante. Toda a cena se repetiu na sua mente. As declarações presunçosas de Diogo, as suas mentiras sobre fins fiscais e o nome da família. Tudo se encaixou com uma clareza nauseante. Não, sussurrou ela, abanando a cabeça em descrença. Não, ele não faria isso. Oh, sim faria, disse Clara sem rodeios. Porque ele é um parasita que pensa que o que é meu é dele para dar. Ele viu o meu carro, um símbolo do meu sucesso, e tentou usá-lo como uma ferramenta para te impressionar a ti e me humilhar a mim. Foi um movimento patético e desesperado. E foi o último. Ela pegou no porta-chaves dos dedos agora flácidos de Luísa. Eu acho que isto me pertence. A humilhação foi uma força física que pressionou Luísa, roubando o ar dos seus pulmões. Os olhos do contabilista, o julgamento silencioso de Sofia junto à porta. Tudo era demais. O grande triunfo tinha se transformado num pesadelo de desgraça pública. Sofia, disse Clara, a sua voz agora nítida e profissional. Por favor, peça a segurança para escoltar a senhora Faria para fora das instalações. Parece que ela deixou o seu carro na faixa de emergência. Tenho a certeza de que eles podem rebocá-lo de lá se ela não o mover de imediato. Mas como ela não tem uma chave, isso pode ser difícil. A finalidade da declaração foi brutal. Luísa ficou congelada, completamente derrotada. A mulher que ela tinha descartado como uma esposa aborrecida e negligenciada acabara de desmantelar toda a sua realidade com a precisão de um cirurgião e a crueldade de um predador. Enquanto Sofia a agarrava suave, mas firmemente, pelo braço para atirar, Luísa olhou para Clara, que já tinha voltado a sua atenção para os documentos que Roberto segurava. Ela não tinha sido uma rival, nem sequer tinha sido uma ameaça. Tinha sido um inconveniente menor e desarrumado, e acabava de ser limpa. A caminhada da vergonha de volta pelo escritório, passando pelos rostos curiosos e fixos, foi a viagem mais longa da sua vida. O epílogo: A Rainha de Lisboa. As horas após a saída humilhante de Luísa passaram num borrão de atividade controlada para Clara. Ela teve uma breve e tranquila reunião com os seus sócios principais, garantindo-lhes que um assunto pessoal estava a ser tratado e que não teria quaisquer repercussões nas operações da firma. Reviu as plantas do museu, fazendo algumas anotações perspicazes e agudas. Para qualquer observador, ela era o epítome
da compostura profissional, mas por baixo da superfície, uma fúria fria estava a fervilhar à espera do momento certo para ser libertada. Ela saiu do escritório às 6 em ponto. Não apanhou o seu habitual carro de serviço. Em vez disso, apanhou o elevador para a sua garagem privada. Caminhou até o seu Porsche, e deslizou para o banco do condutor. O cheiro a couro novo estava agora contaminado com o fraco e enjoativo cheiro do perfume de Luísa. Clara fez uma careta e baixou todas as janelas, deixando o ar fresco da noite purgar o odor indesejado. Ela conduziu para casa não com velocidade, mas com uma lentidão deliberada, quase processional. Cada semáforo era um momento para respirar, para se centrar, para afiar as arestas da sua raiva numa ponta fina e perigosa. Quando ela entrou na garagem da sua casa na Lapa, o carro de Diogo já lá estava. Ele tinha chegado à casa cedo. Bom, ela entrou na casa pela lavandaria. Ele estava na cozinha, a servir-se de um generoso copo de uísque. Estava a trautear, um sinal certo da sua autossatisfação. Ele pensava que a sua pequena tática tinha funcionado, pensava que tinha jogado com sucesso com ambas as mulheres e saído vitorioso. "Aí estás tu", disse ele, sorrindo alegremente. Ele não notou as nuvens de trovoada nos olhos dela. "Dia longo? Pareces cansada." "Foi um dia cheio de eventos", disse Clara, pousando a sua pasta na ilha de mármore que ela própria tinha desenhado. "Passou-se algo interessante?" perguntou ele, bebendo um gole da sua bebida. A imagem de inocência casual. "Uma mulher chamada Luísa Faria fez uma visita ao meu escritório hoje", disse Clara, a voz plana. Diogo engasgou-se com o uísque, tosse. O seu rosto ficou vermelho. Os seus olhos arregalaram-se de pânico. Rapidamente ele se recompôs, tentando um olhar de confusão. "Luísa, eu não... Acho que ela é filha de um cliente, uma miúda um pouco problemática. Por que é que ela viria ver-te?" A mentira era tão ousada, tão insultuosa na sua falta de esforço, que era quase risível. "Ela veio para me informar que me estavas a deixar", continuou Clara, ignorando a sua fraca tentativa de desvio, "e para me mostrar o presente tão extravagante que lhe tinhas comprado. Um Porsche, Diogo. Um Porsche, ouro rosa." A compostura de Diogo começou a rachar. "Agora, Clara, houve um mal-entendido. Aquele carro eu comprei-o para nós. Para ti, para o teu aniversário. Eu ia surpreender-te com ele este fim de semana. Aquela rapariga tonta deve ter se confundido. Deixei-a dar uma volta, é tudo, como um favor para o pai dela." "Chega", disse Clara. A sua voz perigosamente baixa. A única palavra cortou a sua defesa fanfarrona como um pedaço de vidro. "Simplesmente, para de falar. Cada mentira que tu dizes é um insulto aos 10 anos da minha vida que eu desperdicei em ti." Ela abriu a sua pasta e tirou uma pasta grossa de pele, não a azul do escritório. Esta era preta. Ela a deslizou sobre a ilha em direção a ele. "O carro é o menor dos teus problemas." Ele olhou para a pasta, depois para ela, a sua fanfarronice finalmente a dissolver-se em medo palpável. "O que é isto?" "Esse é o resultado de uma investigação de 6 meses por uma firma de contabilidade forense", disse Clara. "Parece que houve algumas irregularidades financeiras na Moniz em Associados, vendedores fantasmas, faturas de materiais de construção inflacionadas, uma série de pagamentos desviados através de corporações, fantasma no estrangeiro, nas Ilhas Caimão. Um total de 4 milhões de euros foram desviados da minha empresa nos últimos 2 anos. O rosto de Diogo ficou branco.
Parecia como se ela o tivesse atingido fisicamente. Ele afundou-se num banco próximo, as suas mãos a tremer. Tudo, continuou Clara, a sua voz implacável, foi rastreado até contas controladas por ti. As tuas contas secretas, aquelas que tu usaste para pagar o apartamento da senhora Faria, as compras dela, as pequenas viagens dela, aquelas que tu estavas a usar para construir a tua patética pequena vida de fantasia, tudo com o meu dinheiro. Clara, eu posso explicar, gaguejou a sua voz um sussurro rouco. Foi apenas um empréstimo. Eu ia devolver, eu fiz alguns maus investimentos. Tu és um ladrão, afirmou Clara, atingindo-o com a força de um veredito. Tu não só me traíste, tu me roubaste. Tu roubaste aos meus funcionários, aos meus sócios. Tu tentaste envenenar a única coisa na minha vida que eu construí com as minhas próprias mãos. Ele olhou para ela, os seus olhos suplicantes. O homem charmoso e confiante tinha desaparecido, substituído por um animal desesperado e encurralado. Por favor, Clara, podemos resolver isto. Eu pagarei. Eu juro. Não temos de contar a ninguém. Pensa na nossa reputação, nos nossos amigos. Tu já não estás em posição de pensar em nada. Veio uma nova voz da porta. Clara e Diogo viraram-se. Um homem alto e impecavelmente vestido estava ali. Era Dr. João Mota, o advogado de Clara e um dos litigantes mais temidos da cidade. João? Diogo arquejou. Diogo. O advogado respondeu com um breve aceno. Ele pousou a sua própria pasta na ilha ao lado do dossiê de Clara. A Clara pediu-me para estar aqui. Ela, creio eu, expôs os factos preliminares da situação. Estes são papéis de divórcio, citando adultério e desvio financeiro. Tu vais sair desta casa esta noite. Não vais contactar Clara, nem qualquer funcionário da sua firma. Será dada uma pequena quantia de uma conta conjunta para cobrir as tuas despesas de subsistência imediatas, um ato de generosidade que eu desaconselhei. Depois ele tirou outro conjunto de documentos. Isto é uma confissão e um acordo de reembolso. Tu vais assinar a cessão de todos os teus ativos, a tua pensão, o teu portfólio de investimentos. Tudo para começar a reembolsar os 4 milhões de euros que roubaste. Em troca da tua total cooperação, Clara concordou, por agora, em não apresentar acusações criminais. Acusações criminais, disse João Mota calmamente. O desvio desta magnitude implica uma sentença de até 15 anos de prisão. Aconselho-te a aceitares o acordo. É o único que vais conseguir. A luta abandonou Diogo completamente. Ele estava encurralado, superado a cada passo. Ele tinha subestimado Clara tão profundamente que era espantoso. Ele a viu não como uma parceira, mas como um recurso a ser saqueado. Nunca viu a estrategista brilhante que estava a rastrear cada um dos seus movimentos, a reunir pacientemente as provas de que precisava para o destruir completamente. Com a mão a tremer, Diogo Moniz, o menino de ouro das finanças de Lisboa, pegou na caneta oferecida pelo advogado e começou a assinar a sua vida. Clara observou-o, não com ódio ou mesmo satisfação, mas com um vazio profundo e purificador. A jaula dourada estava finalmente aberta. A atuação tinha terminado. O epílogo: A Rainha de Lisboa. 6 meses depois, o outono de Lisboa estava a pintar a cidade em tons de ouro e carmesim. Clara Moniz encontrava-se numa plataforma de aço temporária a 4 andares do chão. O vento fresco a chicotear madeixas de cabelo debaixo do seu capacete. Por baixo dela, o estaleiro de construção do novo Museu de Arte do Tejo zumbia com o caos organizado da criação.
O cheiro a betão úmido, serradura e a vasta e fresca extensão do rio Tejo enchiam o ar. Este era o seu elemento. Não o silêncio estéril de uma sala de reuniões, mas aqui, onde os planos e os sonhos estavam a ser forjados em realidade. A instalação da parede cortina está adiantada, senhora Moniz, disse o capataz do local, um homem corpulento chamado Pedro, a sua voz a gritar para ser ouvida por cima de um guindaste próximo. A senhora desenhou para a galeria ocidental em balanço. É uma beleza. Os rapazes estavam a coçar a cabeça com as plantas, mas agora que a veem a tomar forma, eles percebem. Vai parecer que está a flutuar no ar. Clara sorriu, um sorriso genuíno e sem fardos que chegou aos seus olhos. Essa é a ideia, Pedro. Obrigada. Continuem com o excelente trabalho. Enquanto olhava para o esqueleto a erguer-se contra o céu azul brilhante, a sua visão a tomar forma tangível, sentiu uma profunda sensação de paz. Isto era real. Isto era dela. Era um legado construído de aço, vidro e intelecto, uma fundação muito mais estável do que a que a sua vida pessoal tinha construído. Os fantasmas do seu passado recente raramente a visitavam aqui. Tinham sido exorcizados pelo impulso implacável do seu trabalho e pela sua recém-descoberta liberdade. Uma notificação vibrou no seu telemóvel, que estava enfiado no bolso do seu casaco. Ela já sabia o que era. No dia 10 de cada mês, às 9 em ponto da manhã, ela recebia o mesmo e-mail automático e estéril da conta de recuperação que João Mota tinha configurado. Assunto: Fundo de Reembolso Moniz. Parcela mensal recebida. Era uma confirmação digital silenciosa da sua vitória. Diogo já não existia. O primeiro mês, ela tinha olhado para a quantia insignificante, uma pequena fração do que ele tinha roubado, e sentiu um vislumbre de sombria satisfação. Agora era apenas ruído de fundo, uma lembrança de um homem que se tinha encolhido para a irrelevância total. O último que ela soube de Diogo veio através do notório e eficiente moinho de mexericos da cidade. Despojado dos seus ativos e da sua carreira, ele tinha vendido o último dos seus relógios de designer para pagar um caminhão de mudanças e tinha conduzido para um subúrbio sombrio no sul para se mudar para a cave da sua irmã. A sua última comunicação com Clara tinha sido um longo e divagante e-mail enviado de uma conta genérica do Gmail, cheio de autopiedade, culpa e um patético apelo de última hora à sua história partilhada. Ela leu as 2 primeiras frases, reconheceu a cadência familiar do seu narcisismo e apagou-o, sem pensar 2 vezes. Ele era um capítulo fechado, um mal escrito. Luísa Faria tinha desaparecido ainda mais completamente. As suas contas de redes sociais foram eliminadas, o seu nome a desaparecer do mundo digital que ela tão desesperadamente tinha tentado conquistar. Sofia tinha mencionado, com uma clara falta de simpatia, que um amigo de um amigo tinha jurado tê-la visto a trabalhar atrás do balcão de cosméticos, numa loja de departamento, num centro comercial a 1 hora da cidade. O seu rosto estava sem a sua habitual maquilhagem pesada, as suas roupas de designer substituídas por um uniforme de poliéster. Era apenas mais uma rapariga novamente. Os seus 15 minutos de infâmia tinham expirado. Clara não sentiu nada ao ouvir a notícia. Nem pena, nem triunfo. Apenas uma vasta e final indiferença. Mais tarde, naquela tarde, de volta aos escritórios banhados pelo sol da Moniz em Associados, a mudança era palpável. A tensão opressiva que tinha subtilmente permeado a firma durante o último ano do casamento de Clara tinha desaparecido, substituída por uma energia vibrante e colaborativa.
Ela tinha promovido 2 arquitetos jovens e merecedores e tinha lançado uma iniciativa de inovação interna, encorajando a sua equipa a ir além dos limites. Ela estava mais presente, mais empenhada e a sua paixão era contagiante. Ela passou 1 hora a aconselhar um jovem designer brilhante a rever os seus esboços para uma biblioteca comunitária, desafiando-o, inspirando-o. Não desenhes apenas um edifício, disse ela. Desenha a experiência. Como é que a luz se sente às 10 da manhã no canto de leitura das crianças? Qual é o som de um passo neste piso? É aí que a arquitetura vive. Naquela noite, ela foi para a casa de pedra da Lapa. Durante as primeiras semanas depois de Diogo ter saído, a casa tinha se sentido cavernosa e vazia, assombrada pelos ecos de uma vida partilhada. Mas Clara, arquiteta até ao cerne, a tinha tratado como qualquer outro projeto que ela tinha redesenhado. O mobiliário pesado de mogno de Diogo e a arte tradicional e aborrecida tinham desaparecido, doados a instituições de caridade. No seu lugar estavam as linhas limpas do design escandinavo, arte contemporânea de artistas locais de Lisboa e estantes cheias de livros de filosofia e poesia ao lado dos seus tomos de arquitetura. O espaço era agora um reflexo do seu ser, tranquilo, sofisticado e completamente seu. Ela serviu-se de um copo de Sauvignon Blanc, pôs um disco de jazz antigo e aninhou-se numa poltrona confortável na sua sala de estar, a ver como as luzes da cidade começavam a brilhar fora da sua janela. O silêncio já não era pesado ou frio, era pacífico. Quando chegou sexta-feira, um impulso familiar a invadiu. Ela terminou o seu trabalho, despediu-se de Sofia e apanhou o elevador para a sua garagem privada. Ali estava, a brilhar sob as luzes fluorescentes, o Porsche rosa geada. Por um tempo ela tinha considerado vendê-lo, preocupada que ainda fosse um objeto contaminado, mas rapidamente percebera que isso seria deixar Diogo e Luísa ganharem uma pequena vitória póstuma. Ela tinha ganho este carro. Ela o tinha escolhido. Não deixaria que o sórdido e pequeno drama deles o definisse. Ela deslizou para o banco do condutor. Não havia rasto de perfume indesejado, apenas o cheiro limpo e reconfortante do couro. Ela saiu para o trânsito da tarde, não em direção à casa, mas em direção à autoestrada da costa, aberta. O sol poente projetava um brilho ardente sobre a água e o horizonte começou a vestir-se com as suas joias noturnas. Ela abriu o teto panorâmico, deixando o ar fresco do outono entrar. Ao acelerar na estrada, o motor elétrico do Taycan respondeu com o seu característico e silencioso aumento de potência. Ela não estava a correr, estava a fluir, a tornar-se parte da corrente sanguínea elétrica da cidade. Pensou na mulher que tinha sido 6 meses atrás, serena, paciente, mas a carregar a pesada armadura de uma guerra secreta. Essa mulher tinha estado a jogar na defesa, a planear meticulosamente um contra-ataque. A mulher que ela era agora já não estava em guerra. Ela tinha ganho e, ao fazê-lo, percebera que a luta em si estava abaixo dela. A sua vitória não foi apenas na queda de Diogo ou na humilhação de Luísa. Foi neste momento a alegria simples e profunda de conduzir um carro que ela amava por uma cidade que ela ajudou a construir em direção a um futuro do seu próprio design. O caminho à frente estava aberto a curvar-se ao longo da bela e interminável costa. Clara apertou o seu aperto no volante, um pequeno sorriso confiante nos seus lábios. Ela não sabia exatamente para onde ia, e pela primeira vez em muito tempo, isso parecia absolutamente perfeito.
Essa é a incrível história de como um único e audacioso ato de traição saiu pela culatra da forma mais espetacular possível. A história de Clara é um poderoso lembrete de que a verdadeira força não é sobre ser barulhento ou chamativo. É sobre inteligência tranquila, paciência estratégica e conhecer o teu próprio valor. Enquanto Luísa e Diogo estavam ocupados a jogar um jogo superficial de aparências, Clara estava a jogar xadrez e esteve sempre 3 jogadas à frente. Ela não só recuperou o seu carro, ela reclamou a sua empresa, o seu poder e a sua vida, provando que a melhor vingança não é apenas viver bem, mas reclamar absolutamente tudo o que é legitimamente teu. O que pensaste da jogada final de Clara? Foi justiça servida a frio ou Diogo e Luísa tiveram exatamente o que mereciam? Deixa-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por ouvir.